E em meio à crise do IOF, um levantamento aponta que os penduricalhos pagos a juízes no Brasil já superam, em 2025, o custo de 5 programas sociais do governo. Os gastos somam até agora 6 bilhões e 900 milhões de reais, de acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça. Essas informações que são do portal Metrópolis. Entre 2024 e 2025, os penduricalhos cresceram 20%, lembrando que o valor recebido é livre do imposto de renda e não entra no teto constitucional. Atualmente, o limite salarial de um servidor público é de R$ 46.366, os vencimentos de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Neste ano, os valores dos penduricalhos ultrapassam os gastos da União com programas como o Pé de Meia, que concede bolsa a jovens de baixa renda. O Auxílio Gás, benefício destinado a mais de 5 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade também. Bom, e no Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão responsável pela fiscalização do judiciário, os gastos com esses penduricalhos já somam 3 milhões e 400 mil reais só em 2025. Esse valor foi pago a quase 50 juízes auxiliares que trabalham ou tiveram alguma passagem pelo CNJ desde o início do ano. No início de 2017, o órgão tinha 7 magistrados. Hoje são 47. O maior valor pago neste ano, em um único mês, foi para a senhora Cláudia Catafesta. Eu não estou inventando esse nome, é o nome dela mesmo. Predestinada. É minha filha, que trabalha na Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. A Catafesta, em abril, recebeu como juíza auxiliar R$ 98.800, sendo R$ 12.720 em diárias e R$ 86 mil em rendimento líquido. Deste total, 82 mil são aquilo que a gente chama de penduricalhos, pagos como indenizações. Mas não é só isso não. No mesmo mês, a Catafesta ainda recebeu R$ 94.446 do Tribunal de Justiça do Paraná, da qual é vinculada. Ela foi procurada pelo jornal Folha de São Paulo, que publicou a reportagem e não se manifestou. Já o CNJ afirmou que tem consolidado seu papel constitucional como órgão de coordenação, planejamento estratégico e implementação de políticas judiciárias, além de sua atribuição correcional. Você não tirou nada daí, né? Nada. Eu também que não, nota são é palavras essa? Ao vento. O CNJ afirmou que tem consolidado seu papel constitucional como órgão de coordenação, planejamento estratégico e implementação de políticas judiciárias, além de sua atribuição correcional. Mas a pergunta Legal, não era parabéns. essa. Quer uma medalha, né? Como Isso. diria o Megali, mas e daí? A pergunta não é para que serve o CNJ, a pergunta é, e esses penduricalhos aí? O que vocês têm a dizer? E aí eles tiveram isso a dizer e também disseram que tem o menor orçamento do judiciário, que não impede que haja muitas mamatas espalhadas também pelo Conselho Nacional de Justiça. É tentador você apontar o dedo para Cláudia Catafesta e, enfim, execrá-la como símbolo daquilo que há de mais errado no Brasil, mas a Catafesta é um sintoma de uma política toda errada, de um sistema consolidado, de um sistema de castas superiores em que quem está na ponta da pirâmide tem tudo e quem está na base não tem nada. Cansa a gente ficar falando de penduricalho todos os dias. Né? No lugar dela, você também não receberia? Aliás, nem é uma alternativa a Catafesta não receber essa grana. Ela poderia doar. Eventualmente, se achasse... enfim, se achasse adequado, fazer uma grande doação, mas não é uma alternativa ela não receber, ela é uma funcionária pública, tem esse bando de penduricalhos aí, esses penduricalhos serão pagos a ela, queira a Catafesta ou não. Então o problema não é a Catafesta, o problema é a festa do judiciário, né? E a gente vai ficar reclamando aqui para sempre, batendo a mão na mesa, tirando a roupa, pisando em cima, ficando com muita raiva, mas para que a gente veja uma mudança, isso vai depender da iniciativa da própria magistratura brasileira. E aqueles que estão no topo da pirâmide, que são os ministros do STF, eles não veem problema nenhum, por exemplo, em voar em avião de empresário, em participar de eventos em Portugal, cujos patrocinadores nós não conhecemos, num óbvio conflito de interesses entre pessoas que dependem do STF e ministros do STF. Eles não admitem nenhuma discussão a respeito desse caso, sobre se isso é ético ou não. Você não pode nem discutir que isso representa uma perseguição. Quem chegou mais fundo nessa discussão, muitas vezes foi processado por juízes do Supremo ou juízes de algum tribunal estadual e tiveram de pagar indenizações. Quem não se lembra aí de uma jornalista, se não me engano, do Paraná, Sheila, que divulgou um desses dados que a gente está divulgando agora. Uma dessas mamatas aí envolvendo algum magistrado lá do estado dela. Foi Paraná ou Rio Grande do Sul?
E aí, essa jornalista que divulgou números que são públicos foi processada e teve que pagar R$200 mil. Ela é do Zero Hora. Zero Hora de Porto Alegre, né? Isso. Jornalista Rosane Oliveira, condenada a pagar R$600 mil por danos morais após divulgar salários da desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. Aí. Então a gente tem uma magistratura que não vê nada de errado em eventos como o Gilmar-Palusa e não admite nem que se discuta se isso é ético e se isso é ou não é um conflito de interesses. E temos uma magistratura que persegue jornalistas quando eles divulgam dados a respeito de seus próprios supersalários. Tem alguma esperança que isso mude no futuro próximo? Melhor esperar sentado.